Olá a todos, bom dia aqui, obrigado pelo convite aí do evento. Queria só fazer uma conexão aqui, boa a fala da Aline e a fala do Elias também. Eu vou tentar fazer as conexões e começando trazendo um conceito de cidades saudáveis, né? A Hubs traz uma visão de que toda cidade e as várias definições de cidades inteligentes, né, como o Elias falou, uma cidade inteligente, ela é uma cidade resiliente, ela é uma cidade sustentável, ela é uma cidade humana, ela é uma cidade que tem que, no fim, promover qualidade de vida de maneira longeva, com uma visão de propósito, enfim. E aí a gente traz essa visão quando junta a área da saúde com a área das tecnologias ou demandas sociais para esse conceito de cidades saudáveis. Eu vou desenvolver esse conceito e a gente fez essa provocação enquanto uma postura, né, de como repensar o modelo das cidades antes da pandemia. Em novembro do ano passado, esse foi um foco para entender como melhorar a qualidade de vida nos ambientes urbanos. E aí eu tenho que entender que a cidade ela é um organismo vivo. A cidade é um organismo vivo. E dela, nós somos um elemento constituinte dela, né? É quando eu penso nesse aspecto que eu tento entender qual é a minha capacidade de entender o que acontece nesse organismo vivo. Vamos fazer uma metáfora aqui com nós, né, os seres humanos. A frase eu sinto, logo existo, para ser melhor entendida, ela tem a ver com os sentidos. Visão, paladar, olfato, tato, uma série de elementos sensitivos que a gente compreende o mundo a partir desse feeling que a gente tem do sentido. Passamos por um processo de compreensão, cognição, entendimento, e isso nos dá resposta para entender com o mundo. Esse processo no corpo humano e nos seres vivos como todos evoluiu por milhares de anos, né? Esse processo, então, ele tem o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema circulatório, o sistema respiratório, e todos esses sistemas funcionam como um mecanismo de sobrevivência e evolução de um ser vivo. O que acontece é que, quando a gente vai entender o planeta como um ser vivo, ou a cidade como um ser vivo, esse é o ponto que eu quero chegar, eu tenho que tentar compreender quais são todos os elementos que acontecem, quais são os sensores que eu uso para tal, como que eu consigo perceber, né, conectar com essas informações do mundo. E aí, a gente já começou a falar, quando o mundo está doente, a pandemia, uma das características dela é um problema de escala global, mas eu tenho problemas pontuais, específicos, e sempre existiram em diferentes regiões do mundo, dado devidos contextos socioambientais que a gente pouco tomou cuidado. Por quê? E aqui traz um pouco da visão que eu quero resgatar de cidades saudáveis. Porque eu não consigo monitorar se aquele ambiente está saudável. Então, é nesse sentido, é com esse olhar, que eu queria que a gente pensasse nessa informação. Tá? A Hubs, ela trabalha há muito tempo com a visão espacial, com a integração a partir do onde o fenômeno ocorre. Eu acredito que isso nos ajuda a entender. Não adianta eu saber, sempre nessa metáfora do sujeito com o ambiente, eu saber que eu estou passando mal, mas eu não sei se é no pé, se é na cabeça, se é na mão, se é no fígado. Eu preciso entender onde eu estou passando mal, sabendo que há um todo, as coisas se conectam. Esse mapa, não sei se vocês estão familiarizados com eles, da John Hopkins, que é um instituto de pesquisa de estudos epidêmicos do mundo, se tornou o mapa mais visto do mundo. Eles foram os primeiros a mapear a evolução da pandemia. Isso aqui eu dei um print ontem à noite, para trazer uma visão mais atual. Toda vez que eu entro nele, ele está com novidade, esse mapa. E esse mapa é o responsável pelo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é, observem a curva e a presença do fenômeno casos confirmados de Covid pelo mundo. E chama a atenção porque, na primeira vez que eu vi esse mapa, observem aqui no Brasil, que tem várias bolinhas aqui, né? São os casos, os totais de casos, que está representando quase um por estado brasileiro. Mas a primeira vez que eu vi esse mapa foi em fevereiro, em final de fevereiro, início de março. Estava num evento na Califórnia e a gente estava discutindo
a evolução da pandemia antes de travar tudo, né? E observe que na Argentina só tem um ponto central na Argentina. E a Argentina tem vários estados. No Brasil estava assim. Eu só tinha um ponto. A mesma coisa que eu consigo ver aqui em alguns países africanos. Eu tinha um ponto. Só tem aqui um ponto. Isso não representa o comportamento do fenômeno. Eu não sei onde está doendo mais, como que se deu a evolução. E observe como é que esse mapa ele é completamente diferente nos Estados Unidos, né? Eu tenho muito mais detalhamento. Na China também tem aqui por regiões, distritos, né, estados. Então, daqui parte essa iniciativa que eu preciso ter informação detalhada para tomar de decisão. Então, o problema, talvez não o único, mas um dos grandes problemas que a gente tem é que os sensores existem para fazer essa compreensão da cidade como um organismo vivo. Os sensores, a capacidade nossa de capturar as informações, ela existe. O que falta? A capacidade nossa de organizar, de integrar, de fazer as conexões e propor soluções. Esse fluxo, se existindo, a gente conseguiria ser muito mais ágil, muito mais competente para tomar algumas decisões. Eu digo que a solução deveria ter a gente criar uma plataforma de dados das cidades. Esse é um grande viés que cada solução tecnológica para o campo das cidades inteligentes, eles iniciaram com uma visão ainda fragmentada, como a sociedade pensa como um todo fragmentado, para suas expertises. E não tem problema, desde que haja essa conexão no futuro. Então, a gente começou a criar a infraestrutura para que haja essa conexão, os sensores para que haja essa conexão, os ambientes para que haja. Mas eu tenho que entender o que eu quero fazer, como que as pessoas se conectam, como que eu vou, a partir de toda possibilidade tecnológica, responder quais problemas da sociedade, ou ativar qual o potencial territorial de cada organização. É nesse sentido que eu tenho certeza que uma integração de informações de maneira simples, de maneira rápida, transparente e multiescalar, começando do indivíduo, o indivíduo passando pela unidade hospitalar, unidade hospitalar para as cidades para as regiões administrativas de saúde. Aqui no Brasil a gente tem departamentos regionais de saúde que tem uma hierarquia de atendimento de cidades menores com cidades maiores. Eu chego a um nível estadual, como um ente administrativo, e a nível federal. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que, para que tenhamos uma visão de cidades saudáveis, tem tanta informação que a gente precisa conectar, é óbvio que eu preciso também monitorar as doenças, tá? Há tanto a possibilidade de dados colaborativos e dados oficiais. Hoje, a Hubs faz o trabalho de mapear, integrar, organizar todas essas informações que eu estou mostrando para vocês. Tá? Eu vou mostrar alguns projetos que a gente faz hoje com mais de 200 municípios sendo monitorados. São 3 consórcios de municípios sendo em atuação agora no país, e a gente inicia com o entendimento das informações colaborativas, a parte dos dados oficiais que não conversam entre eles, tá? O dado de 2 municípios vizinhos à saúde, eles informam, eles dão um input, mas eles não voltam para eles saberem como que o vizinho está. Você entende isso em escalas macros. Vou falar um pouco mais sobre isso. O monitoramento das políticas públicas municipais, quais são as ações preventivas, corretivas e a capacidade de resposta à emergência. Toda a informação de infraestrutura de serviço ligado à saúde, tanto a rede pública como a rede privada. E aqui um elemento novo, né, que chegou agora do teleatendimento, da telemedicina. A informação de contexto socioambiental, a gente tem que ser capaz de entender que grande maioria dos problemas que ocorrem na saúde, ela tem a ver com o contexto onde aquilo ocorre. Então, eu tenho que entender as fragilidades sociais, população sem saneamento, população abaixo da linha da pobreza, e as fragilidades ambientais, né? Quando eu tenho contaminação de água, enfim, por aí vai. E, óbvio que eu não preciso pautar só por coisas, vou chamar assim, negativas. Eu também posso fazer o monitoramento da saúde, do que promove o bem-estar. Quais são as atividades físicas mentais positivas?
onde está tendo maior oferta de alimentação saudável, onde eu posso praticar atividade física ao ar livre, por exemplo. Tá? Todos esses elementos me levariam a pensar em eu consigo captar essas informações. Essas são informações que eu considero que eu quero medir, como no exemplo do indivíduo, pressão, batimento cardíaco, como que está a glicemia, como que está a sua capacidade de, enfim, processamento de enzimas, enfim, todo o processo de um check-up que a gente faz no nosso corpo, qual é esse check-up da cidade? Para que aí eu pense em painéis de alerta. Eu sei, olha, a partir daqui eu corro um risco, eu não estou mais num ambiente saudável, seguro. Eu preciso criar esses painéis de alertas. A gente vem monitorando para todas essas cidades do Brasil essa visão de em que momento é o alerta para a sua capacidade do sistema hospitalar. Como que eu tenho essa evolução da série histórica em comparação aos últimos 14 dias? Falando de Covid, mas isso se estende para qualquer outro tema. Eu vou falar de Covid e a gente sabe que, um exemplo agora, a gente teve um feriado agora, 7 de setembro, as imagens de que o litoral, as praias, né, com muitas pessoas foram retornando à atividade escolar em várias cidades do país, a gente vai sentir isso pela característica deste tema Covid. Outros temas da saúde têm outras curvas de comportamento. A gente tem que medir, então, qual é esse tempo, né, a famosa curva média. Então, aqui a gente traz essa visão se nos últimos 14 dias está dentro do intervalo de estabilidade, se está em queda ou está em alta. Como o cidadão participa disso? Como que ele imputa as informações que ele não quer ir no sistema de saúde se não for um caso muito grave, porque há um risco maior dele for. Como que eu ranqueio isso? E esse ranking pode ser tanto para pautas positivas quanto pautas negativas. Que eu vou chamar de pautas positivas. Quais são as cidades hoje que promovem os melhores indicadores de saúde do país, do seu estado, da sua micro-região de saúde? A gente tem que entender o que essas cidades estão fazendo e fazer a informação compartilhar. Né? Então, aqui são um conjunto de soluções, ferramentas que a gente traz como uma conexão para essa plataforma de cidades saudáveis. O que acontece na nossa visão sobre isso? Né? Um conjunto de elementos, eu poderia aqui falar de outros tantos, aqui é um recorte. A saúde, o especialista da saúde, o médico, o enfermeiro, o epidemiologista tem um olhar. O poder público, o prefeito, o secretário de saúde, o governador tem um outro olhar. O dono de empresa, quem lida com a parte econômica, quem faz a parte da economia, né, funcionar, ela tem um outro tipo de visão. E o cidadão tem um outro tipo de visão. Dentre outras possíveis. Tá? Essas 4 visões aqui, nesse recorte, têm um problema em comum. Falta um olhar de práticas integradoras. Não há um pensamento sistêmico. O nosso modelo de sociedade fragmenta as áreas de conhecimento. Muitas decisões que são importantes e urgentes, o que aí definição de prioritárias, são feitas sem planejamento. Eu digo toda vez que a gente precisa tomar uma decisão importante e a gente toma ela quando ela se tornou óbvia, é porque a gente não está tomando uma decisão estratégica. A gente está reagindo. Fazemos gestão de apagar incêndio, se eu não consigo antecipar essa decisão. Não há cultura de decisão baseada em dados. A gente deveria aumentar a capacidade desse grande número de sensores que a gente tem, a capacidade de integrar informações, para ter a cultura de tomar decisões baseadas em dados. E pouco se investe na área de saúde, mas muito se gasta para falar de saúde pública. E aí eu vou explicar um pouco mais isso. Né? Então, a gente tem necessidade aqui de... são tantas escalas, com tanta tecnologia já disponível, as pessoas, cada vez mais, elas são sensores. Né? A gente fala que o smartphone se tornou um órgão da pessoa. Ninguém anda sem, todo mundo tem, todo mundo captura, todo mundo compartilha informação. A gente vai ter roupas, né, vestíveis, smartwatch, uma série de tecnologias que eu poderia estar monitorando de maneira preventiva a saúde. Os equipamentos dentro das unidades hospitalares também pouco os monitora. Estou contando aqui um exemplo, não é hipotético, estou contando um exemplo da 99% das prefeituras que nós atendemos. Não se sabe onde estão os equipamentos, não tem um cuidado dos ativos. Se perde a ineficiência do processo. A informação não chega a nível dos lugares, né?
Em alguns dos nossos clientes aqui, estava tendo duplicação de informação. O paciente, o cidadão, ia ser atendido na unidade básica de saúde, com sintomas de Covid, e aí, lá, unidade básica de atendimento, não tem uma UTI ali. Ele era transferido para o hospital regional. Só que aqui entrava a estatística de que ele tem Covid e deveria ser internado, 10 pessoas, e ele vai para o hospital regional, que está recebendo todo mundo, também duplicava o dado dele, porque as informações não dialogam. Né? O Elias comentou aí, se eu morei durante anos no estado, no meu caso, morei em Minas Gerais durante muitos anos, tenho todo um atendimento, um histórico hospitalar dos locais que eu fui internado. Mudei para São Paulo, onde hoje eu moro, se perdeu. Ninguém sabe onde é que está o cartão de vacina, ninguém sabe onde está o seu histórico, porque o histórico fica preso ao local que você foi e ainda não digitalizado. Os sistemas não conversam entre eles. Né? Há um gap aí de sistemas que vieram para modernizar, mesmo os prontuários eletrônicos, eles não criam um grau de interoperabilidade, eles não conversam entre eles. E aí a gente vai para direto com os níveis de governos, né? Desde a prefeitura, os consórcios de saúde regionais, os secretários e a própria União. Então, quando a gente diz aqui o conceito de cidades saudáveis, a gente está trazendo uma prática que é a união do que vem de boas práticas da saúde 4.0, que é todo o contexto dessa revolução da disponibilidade de tecnologia que vai revolucionar um segmento, com o de cidades inteligentes, que também é uma revolução. As duas coexistem e o mundo pede para que toda essa tecnologia disponível ela foque, eu gosto de falar que ela tem que focar em 3 aspectos, preferencialmente nessa ordem, tá? Fala que é o PPT, pessoas, processo e tecnologia. Eu tenho que capacitar as pessoas, eu tenho que empoderar o conhecimento das pessoas, eu tenho que estimular que as pessoas consumam informações para que elas tomem decisões, que elas se qualifiquem em todo o segmento. Processos. Se a gente fizesse muito bem o que já está colocado, já seria um sucesso, mas ainda há falhas, há disrupções dentro de todo esse processo, dentro de a falta de planejamento. E aí eu tenho que lidar com as tecnologias disponíveis, que vão ser modernizadas, barateadas, acessíveis, o que garante uma melhora. Então, essa visão que eu estou trazendo aqui, ela traz para que as cidades saudáveis precisam de uma plataforma de integração de dados da saúde, para ser um elemento dentro do contexto de cidades saudáveis. Essa integração, ela precisa acontecer na escala dos pares e na escala hierárquica. Né? Há vários níveis de integração que hoje não ocorrem. Imagina que isso aqui é uma visão prática, né, de uma das regiões que a gente atende, onde eles, para tomarem a decisão, inclusive para, eu vou chamar assim, ter lucidez para questionar as informações que o Estado promove, olha a quantidade de informação que um consórcio de município tem. A gente está falando aqui do consórcio de município do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, onde quando o estado de São Paulo lança qual vai ser a próxima fase, como que está o status, enfim, há um delay, essas informações não são as mesmas, as informações que nós capturamos exatamente dos municípios não são as mesmas no mesmo período que o estado divulga, porque há um delay nessa informação de 3 dias em média. Aqui os prefeitos têm a informação no dia, em tempo real, e a gente cria, mais do que o dado descritivo, histórico do que aconteceu, o que vai acontecer, qual é a projeção, para que eu consiga ter análise para tomar a decisão. É assim que eu deveria pautar todo o território nacional para temas como sarampo, dengue, doenças cardiovasculares, diabetes. E essa visão me possibilita gerar cenários para que a gente possa orientar as políticas públicas, antecipar a tomada de decisão. Isso aqui é um projeto que a gente faz para cada município que a gente atende, qual é o comportamento da curva, né, do tema estudado para os próximos meses, né, para as próximas semanas. E aqui a gente vai confirmando. Olha a linha branca, que é o tanto que a gente projetou, e
a linha vermelha é o que de fato ocorreu. Então, a gente foi capaz de ter muita acurácia, usando bons modelos, algoritmos preditivos, e de simular esses cenários. À medida que a realidade vai se confirmando, a gente vai orientando os tomadores de decisões a saber, eu vou aumentar o grau de restrição, eu vou flexibilizar, se eu for flexibilizar para quais atividades econômicas, em quais regiões da cidade. Isso tudo salva vidas, tá? A gente tem que inverter uma lógica, e essa lógica, ela é, na minha opinião, a essência, a estrutura do que está errado conosco enquanto sociedade, pensando no conceito de cidades saudáveis. Isso se aplica para outros temas e para cidades inteligentes. A lógica é, em verde, aqui nesse triângulozinho, eu tenho o desejo de como deveria ser. O vermelho é o que ocorre, né? É o real. Quanto nós investimos e qual é a nossa probabilidade de salvar vidas? Se muito se investe na prevenção primária, há, na nossa capacidade, uma maior probabilidade de salvar vidas. A prevenção primária, a cultura de hábitos saudáveis, mapear os fatores de riscos, uma saúde de população. Há um grupo de consultores, de especialistas na Hubs, e alguns indicadores me chamam a atenção. De 100% da população que tem diabetes, a estatística fala que 50% não sabe que tem. E 50% sabe que tem. Dos 50% que sabe que tem, só 50% cuida. Os outros 50% não cuidam da diabetes que tem. Então, desses 25%, né, do total que tem e cuida, há quase 50% que cuida de maneira ineficiente. Essa parcela de pessoas que têm e não sabem, sabem e não cuidam, sabem e não cuidam direito, gera uma sobrecarga em todo o equipamento de saúde público, gera uma economia, a perda de vida chega numa etapa onde eu não posso fazer mais nada. Porque a gente tem um hábito de cuidar da doença e não cuidar do sujeito. As pessoas entram, de maneira geral, dentro dos hospitais, os protocolos e a cultura dentro do ambiente de saúde é para cuidar da doença. E não conseguimos ver, enquanto sociedade, como eu faço um forte investimento na detecção precoce, que é quando eu estou fazendo um rastreamento das pessoas que ainda nem têm sintomas. Quando eu chego na terceira fase, que é de detecção pós-sintomas, é a partir daqui que a gente está acostumado a lidar, sentir mal, vou ao médico, sentir um nódulo no peito na questão do câncer de mama, aí eu procuro o médico, eu não consigo, o meu tratamento aqui, ele tem menos sucesso. E a gente gasta muito nas intervenções reativas, né? Quando eu já tenho a fase clínica de intervenção, ou eu busco a cura, ou eu busco o controle, não há o que fazer, ou eu gerencio óbitos. Essa lógica tem que ser invertida. Eu tenho que começar, por isso, em criar aqueles sensores capazes de criar o sistema nervoso de monitoramento das informações, primeiro da fase primária, depois secundária, terciária, para que menos se tenha perda de vida e gastar com uma lógica que não é sustentável. Imagine, então, que se todo um ambiente de saúde eu pudesse ter as boas práticas do IoT, da saúde 4.0, tudo se conectando dentro de uma unidade hospitalar. Todo hospital, eu não preciso... Essa situação ela é clássica, né? Olha, você acabou de ser atendido por mim aqui, você poderia ir lá no outro setor e fazer a chapa? A pessoa vai lá e tira uma chapa lá, uma radiografia, o que for. Aí ela tem que esperar o sistema vir, aí vem a informação para ela, tem que esperar de novo. Eu não tenho a integração dessas informações, já fazendo as detecções automáticas, né? Eu não consigo prevenir isso. Todo cidadão hoje conseguiria ter em suas mãos, ou com a tecnologia disponível, a capacidade de integrar. Essas informações, saindo do ponto de vista tecnológico, elas têm que ir para a sociedade. Eu deveria ter informações públicas de saúde, acessível. Isso aqui é, em especial, o município de Itabira, tá? O município que está na região central de Minas Gerais, que eles monitoram na escala
de detalhes, o paciente, as unidades hospitalares, a visão da cidade e a região onde eles estão. E criar uma noção de ranking, isso aqui por São Paulo, quais são, por 1.000 habitantes, quais são as regiões que tiveram mais casos. E aqui orienta as políticas públicas. Então, é nessa visão, é com esse olhar que a gente, e aqui eu encerro a minha fala já caminhando para o final, de que cidades saudáveis são aquelas que promovem uma forte teia da vida. A capacidade de conectar, esse é o propósito da Hubs, criar essas conexões de pessoas, processos e tecnologias, sensores, dados, sistemas, formulários, informações e criar valor com isso, tá? A inspiração para uma série de coisas que hoje eu estou falando aqui, fica aí a sugestão de indicação desse livro do Fritjof Capra, que ele fala sobre a teia da vida, né? E tem uma frase de que nós não tecemos a teia da vida, somos dela apenas um nó. O que fazemos a teia, fazemos a nós mesmos. E assim, deve ser o nosso cuidado com as cidades, conosco, com o planeta, porque somos nós que estamos conectados nisso. Precisamos ter melhores informações para isso, tá? Fica à disposição para os chats, para a conversa, para bater um papo. Obrigado, gente. Obrigado, Júlio, pela sua exposição. E nós iniciamos agora, então, o nosso debate. Nós convidamos o Elias para conduzir este debate, obviamente, os palestrantes Júlio e Aline para participar. Use o aplicativo virtual Slido para fazer suas perguntas. O Slido está ao lado direito da tela de transmissão. Selecione Palco Virtual 2 para acessar o ambiente de perguntas deste painel. Os palestrantes irão responder na medida do possível durante o debate. Com a palavra, então, o moderador desse painel, Elias. Desculpa. Oi. Agora sim. Ok. Desculpa. Não só... Bom, obrigado, Maurício. Não só a Aline trouxe um insight diferente para a gente, porque mostra uma outra realidade e serve de inspiração para a gente, mas também o Júlio veio trazendo uma realidade, acho que confrontando também os apontamentos que eu fiz na minha apresentação, e eu acho muito legal a sua visão. Então, grande apresentação também, Júlio. E aí, bom, meu papel aqui, enquanto a gente está esperando as perguntas de quem está assistindo, eu quero fazer algumas provocações com vocês. Eu acho que é legal a gente aproveitar esse tema. Eu sei que vocês falaram muito sobre saúde, mas a gente está num painel de políticas públicas, né, de como a gente torna as cidades um pouco mais resilientes, menos suscetíveis a não só esse cenário de pandemia, mas a gente olhando algumas questões sociais, econômicas e ambientais. Então, eu vou fazer a minha primeira provocação. Como eu falei, a gente está hoje vivendo no Brasil que 82% da população é urbana. E a gente está falando muito de tecnologia. Mas quando a gente olha os números, a gente vê que temos 210 milhões de habitantes, onde 94,2% dessa população vive em cidades com menos de 100 mil habitantes. Se a gente falar de cidades com 50 mil habitantes, a gente reduz aí para 80% do número. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha, dois fatores aconteceram. Antes da pandemia, até 2019, 53% da população não tinha acesso à internet. Mas ela ainda tem uma boa parte dela. E 51% da população rural, ela não tem realmente acesso a nenhum serviço de tecnologia. Como é que vocês veem quando a gente fala, tanto nos serviços que a Aline está falando, é uma realidade diferente, mas ela também conhece o Brasil, e o Júlio também falou muito da questão de, vamos falar, do uso de sensores, mas a gente está falando de uma população que não tem acesso. Como vocês veem o uso da tecnologia e como é que a gente pode criar mais políticas públicas inclusivas? Como é que a gente pode enfrentar esse desafio dentro do Brasil? Aline, queria que você começasse. Tá no mudo. Complicado, hein? Complicada, essa é uma questão complicada. Eu sou de uma cidade pequena, no interior de Minas, norte de Minas, uma cidade de menos de 100 mil habitantes, uma cidade muito extensa. Então, se você for com o centro da cidade, são menos de 50 mil. Então, eu sei exatamente do que você está falando. E
e não tenho uma resposta para essa questão. Eu não... Acho que passa... Deixa eu ajudar a Aline. Me ajuda, Júlio, me ajuda. Pode ser. Deixa eu ajudar a Aline, só para trazer uma discussão que é... Aline, de que cidade que você é? Januária. Januária. Terra Sim, boa. norte de Minas. Terra da cachaça. Terra da cachaça, boa. Eu sou de Minas também, isso eu conheço a cachaça de lá. A gente tem 2 mineiros. É isso aí. Mas a ajuda que eu quero fazer para a Aline é o seguinte, eu sou geógrafo de formação. Sim. Então, a gente não pensa a tecnologia como um fim, ela é um meio para a gente entender os contextos espaciais. Quando a gente fala, e o Eli está correto, que a população brasileira ela é 82% urbana, o mundo atingiu no ano passado 50% do mundo predominantemente urbano. O Brasil é predominantemente urbano desde a década de 70. O que significa que a gente teve um fluxo migratório tão intenso nos últimos anos, foi tão rápido, que não teve tempo das cidades se planejarem. E a gente criou um abismo entre muitas cidades que se desenvolveram, se conectaram, se tornaram hipercidades, versus um interior que ficou, durante um grande período, sendo algo ruim. O sonho era sair da cidade pequena, onde eu não tinha destino, eu não tinha futuro, não quero a vida para você que eu tive na enxada. Esse é um pensamento genérico. E uma migração para as grandes cidades, chegava na grande cidade. Se você não tinha o grau de escolaridade, a preparação técnica, você ia para um subemprego, crescimento das periferias. Resumo do planejamento urbano do Brasil, década de 60, 70 e 80. Só que o que acontece com isso? Como o Brasil, de 5.570 municípios, né, ele é predominantemente de pequenas e médias cidades, é insustentável manter todo mundo nas grandes cidades. O que começa a acontecer? Provavelmente, um exemplo de Januária, provavelmente um exemplo de outros municípios, eu tenho uma migração de retorno hoje. Uma série de pessoas que vieram para as grandes cidades perceberam que a qualidade de vida não é necessariamente uma garantia. Aí deveria ter ocorrendo os planos estaduais e nacionais de levar e retornar a infraestrutura. A gente tem o agronegócio, a capacidade do produtor local. A gente fez um projeto uma vez para uma consultoria árabe, o pessoal veio lá de Abu Dhabi e queria saber quanto de banda larga tinha no Brasil. Quantas cidades brasileiras têm banda larga? O Brasil tem 5.570 municípios. 300 tem banda larga. 300. Então, quando a gente fala disso, a gente vê que... mas aí, respondendo um contexto, respondendo a pergunta, eu costumo falar, comece com o que tem, onde está. Em qualquer lugar, em qualquer interior, a não conexão, do ponto de vista tecnológico, pode ser... É possível que seja substituído se eu tiver a cultura de uma conexão entre as pessoas. As pessoas se conhecem pelo nome. A informação circula. Mas eu tenho um incentivo a uma orientação de políticas públicas baseado nessa conexão das rodas de conversas, o encontro na praça, a ida aos eventos culturais locais, a preservação desses elementos de identidade. Se era durante a década de 70, 80, qualidade de vida ir para a grande cidade, hoje, e ainda mais num cenário pandêmico, e vai ser pós-pandemia, qualidade de vida está no sítio, a qualidade de vida está em contato com a terra. Eu acho que a solução para esse problema, o caminho para esse problema, passa em a gente reativar os potenciais locais. Não precisamos, e eu digo isso em todos os cursos de planejamento urbano que eu dou, em todos os cursos das inteligentes que eu dou, hoje professor da FGV, professor da PUC, professor de um monte de lugar, eu falo, se o nosso modelo de urbanização tivesse dado certo, as nossas cidades, grandes cidades, seriam locais com ótima qualidade de vida. Não são. Então, não adianta, o mindset não é replicar o modelo de desenvolvimento urbanista que tivemos nas 4 décadas anteriores. Eu tenho que repensar esse modelo, né? E é a partir daí, com o que faz sentido de tecnologia para cada singularidade, para cada local, ativar o potencial territorial daquele lugar, com aquelas pessoas, para aquelas características. Tá? Então, é aí que surge, na minha opinião, uma grande oportunidade dos pequenos e médios municípios.
Enquanto grandes organizações, quase todas elas, e aí eu vou colocar aqui como ao mesmo tempo que uma provocação, um entendimento da minha parte para ambos, tá? Empresas globais, empresas que atuam multinacionais, né? Elas têm uma visão muito macro do que ocorre nas grandes cidades, né? Há um interesse de atender a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Brasília, né? Salvador, enfim, e as grandes cidades. Porque é onde eu vou ter os maiores contratos, é onde eu vou ter uma maior infraestrutura, é onde vai ter uma série de coisas. Como conseguirmos levar as soluções já disponíveis para a cidade de 50 mil habitantes, de 100 mil habitantes, de 20 mil habitantes, que tem todo o comprometimento de folha já. A cidade é o maior empregador a prefeitura é o maior empregador da cidade. Há um grande grau de pessoas. Então, a gente deveria tornar as soluções mais acessíveis, mais localizadas. Né? Compensação, eu ganho na escalabilidade. Nós estamos falando aí de mais de 80% dos municípios. Então, eu acho que o caminho vai passar por aí. Tá? É muito mais entender como a revolução que aconteceu com o microcrédito na Índia, né? E hoje se espalhou pelo mundo como um todo, deu essas soluções de impacto social. Elas deveriam acontecer os projetos de microcidades inteligentes, que se conectem com uma outra microcidade inteligente. Micro no sentido de pequenas soluções que criem territórios inteligentes. Esses territórios inteligentes têm que ser pensados consorciado. Né? Não adianta, eu não vou conseguir, num determinado porte, atender uma cidade sozinha, não consegue adquirir uma solução. Mas se eu compartilho o serviço entre elas, e eu tenho ali 20, 15, 40, né? Um exemplo dos casos que a gente atende em consórcio, implementando soluções, começa a fazer sentido. A realidade começa a acontecer. Eu penso nessa linha, ô Elias, para a pergunta que você fez. Não, mas eu concordo. Eu peço desculpa, Aline, não era te constranger com a pergunta, mas na verdade, é mais trazer a sua inspiração de onde você está em Melbourne, né? Em Melbourne. Não, eu estou amando o debate. Tá mind-blowing aqui para mim. Sério, estou anotando tudo. Não, é porque, assim, a Austrália não é Brasil, mas ela também tem os seus problemas sociais, ela tem a sua dificuldade, tem a sua extensão. É um país jovem, né? E tem passado por algumas mudanças. Melbourne é um exemplo, né? Eles têm áreas que estão sendo revitalizadas, tem um planejamento de longo prazo, de novo. É um pensamento mais anglo-saxão, não é um pensamento latino e passa por essas mudanças. Eu acho que o Júlio foi super assertivo no nosso modelo de planejamento urbanístico, que é o que mais me incomoda. Mas antes de você, acho que fazer algum apontamento da inspiração que você tem dentro do que você vive dentro da Austrália, era isso que eu gostaria que você trouxesse, eu vou só responder a provocação do Júlio, tá? Eu adorei essa provocação e eu acho que foi por isso que na minha fala eu falei que a gente precisa agora de um trabalho mais colaborativo. A gente fala muito de parceria público-privado. Eu acho que a gente tem que tirar essa frase da boca. Ok, a gente pode ter parceria, mas não necessariamente só pensar em PPP no modelo que a gente tem legislativo. Eu prefiro chamar um modelo colaborativo. Então, quando eu falo público com público, é porque a gente precisa unir o que você falou lá em planejamento, que é a questão, os municípios precisam falar com o Estado precisa falar com o governo federal, todo mundo precisa se unir. Não é porque eu fiz a minha solução do aplicativo aqui de contact tracing que eu não posso compartilhar com o meu coleguinha do município do lado, que é mais pobrezinho, que a população dele é toda composta de pessoas em situação de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade. Por que eu não posso compartilhar? Porque eu paguei, mas eu posso ajudar o meu próximo. E por que eu não posso compartilhar isso com o Estado e por que eu não posso compartilhar com o governo federal? Quer dizer, são informações de cidadão que são importantes para o quê? Porque você falou várias vezes, e eu reforço isso, é a gente ajudar o cidadão a ter uma saúde de qualidade. Mas mais do que isso, não só focar em saúde, mas todo serviço público. Eu fornecer um serviço de qualidade para o cidadão. Ele é o principal protagonista disso. Então, a gente não compartilhando esse público com público, a gente afeta uma série de serviços. E aí, eu amplio o trabalho colaborativo, e daí eu coloco o privado. E é onde começou a surgir, mais no privado, esse trabalho colaborativo. A gente viu a pandemia, mas antes da pandemia, você sabe que a gente surgiu um tema que está muito em voga nas grandes corporações, que é o impacto social.
tanto as nacionais, como a gente vê os investidores vindo, ele não está mais preocupado só com o investimento dele. Tá bom, ele vai pegar uma concessão de uma rodovia. Tá, mas o que isso impacta a vida das pessoas? Essa é a primeira pergunta que eu ouço de quase todos os investidores que eu trabalho. Como é que eu olho aquele empreendimento, aquele ativo que eu estou pegando? Uma empresa de energia, eu estou fazendo uma privatização agora. Os investidores olham, tá, eu vou comprar essa companhia, mas e os funcionários? O que eles têm à disposição? E a população? Ah, você vai dar energia. Tá, e o que mais? Quer dizer, as pessoas têm educação, elas têm lazer. Cara, isso é assustador de você ver, de grandes empresários, de eles mudarem o mindset, de que eles precisam impactar a vida das pessoas, precisam realmente atingir o cidadão. Quer dizer, não é mais só o lucro. E aí vem a Finanças Sociais, que também veio nos últimos anos, e eu participo da Força Tarefa de Finanças Sociais, que você vê que as pessoas, todos os investidores estão olhando assim, eu posso fazer um investimento e não ter o retorno, mas você tem que garantir que eu tenho impacto social garantido nessa ação. É muito no olhar da Índia. Quer dizer, ele pode reduzir ou não ter retorno, mas eu quero impacto social comprovado. Não é você vai pegar meu dinheiro, diz que eu dei algumas bolsas aí, alimentação, e qual o impacto? Na verdade, é um outro. Eu quero dar capacitação para o cara, eu quero dar serviço para o cara, eu quero dar alguma coisa que realmente ele retorne, não precisa para o empresário, mas ele precisa dar para a sociedade. Né? Então, acho que é uma mudança de mindset aí vindo, mas, infelizmente, eu acho que vem muito mais do privado vindo e não partindo do setor público. Porque quem faz política pública não é o privado, é o setor público. Então, a gente precisa unir isso daí e ter um trabalho colaborativo entre todos os atores do ecossistema. E ouvir um pouco mais a população, que é a que mais sofre. Quer dizer, não adianta nada a gente falar... eu concordo com você, tá, Júlio? A gente tem que usar o que a gente tem. Mas eu ainda vejo um olhar da gente falar, 8 a cada 10 pessoas têm celulares. Tá, mas que tipo? É smartphone? Aí a gente começa a falar de tecnologia, não tenho acesso. Quer dizer, eu tenho 8 a cada 10 porque várias pessoas têm 2 celulares, de um poder aquisitivo melhor. Então, eu continuo desprezando que, pegando a realidade de São Paulo, que eu tenho 1.100 comunidades, que boa parte delas são pessoas que trabalham na informalidade e elas não têm acesso a um smartphone. Lei do engano que a gente acha que todo mundo tem. Então, o que a gente está instigando quando a gente faz uma transferência de renda, onde eu preciso aceitar um serviço que é só online? Eu estou instigando as pessoas a furtarem, ou eu tenho que fazer com que as pessoas que não têm dinheiro a comprarem um smartphone? Parece que uma coisa na contramão. Mas eu concordo contigo que esse movimento, ele... existem tantas possibilidades para cada local. Esse projeto que eu comentei, que a gente fez para uma cidade de 5 mil habitantes, que é um projeto de cidades inteligentes, humanas e encantadas, se deu a partir da ativação do potencial de um município de ser o turismo. Eles querem ser a capital brasileira do turismo de literatura infantil. Olha só, quantas cidades no Brasil podem desejar ser a capital brasileira do turismo de literatura infantil? Pensem rapidamente aí, me fale alguns nomes de cidades. Vocês falam, essa cidade tem a vocação para ser, de ter como atividade turística, que vai gerar renda na cidade, que vai empregar as pessoas, que vai trazer desenvolvimento sustentável, sem degradação ambiental, sem grandes matrizes ecológicas, com atividade do turismo cultural, do turismo de experiência. Quantas cidades? Me fala alguns nomes aí de cidades que vocês falam. Talvez tal cidade. Desconheço. Que pegadinha minha também, né? Não, a cidade... Eu vou falar... A cidade onde o Monteiro Lobato nasceu, por exemplo. O projeto feito foi em Monteiro Lobato. Você acertou, Aline. A cidade está a 30 quilômetros de onde eu falo aqui agora. Encravada entre São José dos Campos, Aparecida e Campos do Jordão. Tem um fluxo de muitas pessoas próximas e ela está protegida na serra. Só tem uma indústria na cidade, que é de água mineral, que fazendo a conexão com o reino de Águas Claras, do reino de Monteiro Lobato. E a cidade desenvolveu um projeto. Esse é um projeto implementado por nós, que eu discuto.
É um projeto de cidade inteligente. Não é Wi-Fi na praça. Para eles, não é Wi-Fi na praça. Não é tudo sensor. O sensor pisca dizendo que o lixo está cheio. Esse não é o problema deles. O problema não é mobilidade. O problema não é conexão. As pessoas ali estavam perdendo renda, porque é uma perda de jovens que vão para as grandes cidades, uma fuga da população rural. Assim, um projeto de cidade inteligente nessas características qual é o que eu tenho, juntar, tem uma fala, um TED que eu adoro, fala, juntar os queros, tenhos e possos. O que eu quero, o que eu tenho e o que eu posso. Quando eu faço isso, eu encontro a minha vocação e ativo ela. Aí eu vou ver quais são os elementos tecnológicos que eu preciso para fazer aquela ativação. Mas eu tenho que saber o que eu quero, né? Qual é a minha vocação, que cidade eu quero ser. E lá é um projeto conectadíssimo com os ODS, né? Sim. ODS 11, ODS 13, todos os ODS propostos. E nós não estamos falando de implementação de tecnologia do ponto de vista estrito sensu. É a implementação de um mindset diferente para a cidade, sabe? E aí traz, só concordar com uma coisa que o Elias falou, essa parceria. Eu gosto de falar que esses projetos têm que criar um ecossistema inteligente. Esse ecossistema envolve pessoas, empresas, empresas, órgão público com órgãos públicos. Tudo isso gera uma teia, né? Então, nós fizemos parcerias com outras empresas que eram muito melhores competentes nas soluções que eles tinham, muita ida a campo, muito entendimento, muita escutativa, sabe? Empatia, design thinking na prática para o projeto, parcerias com multinacionais para que elas pudessem trazer o que elas têm de melhor, e o governo local, o governo regional, o governo estadual, compartilhando o que eles podiam de investimento de recursos. Esse é um exemplo que eu acho que dá certo, que tem oportunidade de replicar em vários outros locais, né? Fica depois até um convite para que empresas como nós, né, compartilhem as boas práticas. Eu costumo dizer que o governo, se não fizer, os governos que não fizerem essas mudanças, assim espero, tá, gente? Eu falo assim, espero. Os governos que não fizerem essa mudança passarão a ser cobrados pela sociedade. A sociedade vai percebendo isso. Isso demora, não é rápido, mas demora. Eu acredito nisso, né? Mas a gente pode fazer a nossa parte. O que a gente pode fazer agora, né? Parcerias interessantes, a identificação de lideranças interessantes, liderança não necessariamente quem está no poder, há terceiro setor, há lideranças comunitárias, há escolas fazendo projetos maravilhosos no Brasil todo. E aí a gente parte do que tem, sabe? E aí vai ativando os projetos. Acho que só faltou você incluir nesse ecossistema, acho que as organizações sociais e também as academias. Eu acho que está faltando aí nisso daí para colocar, mas eu concordo com você, acho que esse ecossistema é o que fecha. Tem uma pergunta aqui, Júlio, e eu vou adorar responder depois de você também. Você acha que falta capacitação de técnicos nos municípios para avançar nesses conceitos de cidade que você apresentou? É uma pessoa de Jundiaí. Boa pergunta. Eu acho que falta. Respondendo de maneira global. Por quê? Vamos dividir, então. A pessoa que está no concurso público, ela foi concursada, ela passou, ela se preparou. Vou partir dessa premissa, tá? Há muitos quadros qualificados no setor público. Não quero aqui fazer a agenda do chororô. Mas, uma vez que esse funcionário público está lá dentro, ele está fazendo curso, está capacitado, esse evento, muita gente de várias prefeituras vem para esse evento se capacitar. Só que o conhecimento não fica na organização. Se ele sai de licença médica, se ele está de licença maternidade, se ele é transferido para uma outra organização de outro setor público, se ele vai para a iniciativa privada, o conhecimento nela está. Então, quando a gente implementa projetos de que falta o conhecimento nas organizações, é criar um mapeamento das competências que os departamentos, setores e órgãos públicos precisam ter e garantir que ele esteja bem distribuído e que haja uma manutenção do conhecimento. Isso é uma primeira coisa. Segunda coisa não há uma cultura de inovação, né? Uma vez um prefeito me falou uma coisa que é o seguinte: Júlio, no poder público,
diferente do poder privado? O poder privado pode fazer tudo o que não é proibido. A princípio, enquanto inovação de soluções, modelos de negócio, o poder público só pode fazer o que é permitido. Se fizer alguma coisa fora do descritivo, tem que explicar, tem que explicar. Então, por que eu estou dizendo isso? Isso gerou uma cultura, em uma grande parte do funcionalismo público das prefeituras, o meu serviço é esse, eu não posso fazer isso. Há pouco incentivo à inovação. Inovar tem a ver com criar um ambiente seguro para isso, com tentar, com algumas vezes não vai dar certo, você tem que ter esse respaldo para inovar dentro da administração pública. Esse é o conhecimento, a gente tem que a frase que se banaliza, né, é aprender a aprender. Então, há um conhecimento de quem está dentro do setor público, e aí eu conheço excelentes funcionários, inclusive de Jundiaí, tá? Excelentes funcionários públicos, excelentes, que não param de estudar, que não param de inovar, que não param de conectar com novas soluções. Esses estão no caminho certo. Aquele que fala, não, já sei o que tem aqui, sei para fazer o meu serviço, isso se espalha de uma maneira tal, perde o serviço público, perde o município, perde toda a sociedade com isso. Eu só vou complementar, Júlia. Eu também concordo que falta capacitação. É que a gente está lidando num momento que a gente tem fluxo de gerações no serviço público diferenciadas, a gente tem, além dos concursados, aqueles que são cargos comissionados. Eu acho que tem uma parte que realmente quer fazer alguma coisa, e tem uma parte que talvez entre nessa sua vibe que você falou, que talvez se espalha, só vou fazer aquilo, mas eu acho que a capacitação é necessária. O serviço público realmente ele não pode absorver tudo. A gente precisa desenhar uma série de serviços. Como é que esse profissional vai ter o conhecimento sobre tudo que a gente tem de inovação? Buscando conhecimento? Sim, mas ele não tem toda a capacidade. A gente tem que pensar de uma maneira diferente. E também integradora, porque quando a gente fala em nível de prefeitura, a gente ainda enfrenta dificuldade. A gente tem o prefeito, que ele deveria ser o ser central que pensa uniforme, mas a gente trabalha cada um no seu casulo. O que instiga mais esse pensamento que você falou do profissional, do servidor público, ficar dentro do seu casulo, porque ele vê resistência. Quer dizer, quando a gente pensar num bolo, e aí você falou na sua apresentação sobre planejamento, inverter a lógica, a gente realmente já precisa do planejamento no nível, seja municipal, estadual ou federal, mas de organização da administração pública. Ela já ser mais integradora e aí olhar a capacitação técnica nesse modelo. Eu não preciso capacitar todo mundo em tudo, mas eu preciso dividir esse bolo para como é que eles podem contribuir, e aí ter essa diversidade de conhecimento para que a gente possa realmente construir alguma coisa. É engraçado, de novo mostrando realidades diferentes, né? A Aline está ali na Austrália, a gente tem do lado um outro projeto que a gente está fazendo na Nova Zelândia. Lá a transformação digital começou diferente. Apesar de eles reconhecerem que o importante é o cidadão, eles viram que o problema está no servidor público. Eles começaram um grande trabalho de capacitação técnica do servidor público. A transformação digital toda, ao invés de olhar a cidade inteligente olhando só o cidadão, olhando quem atende o cidadão, é o servidor. Quem vai prover esses novos serviços? É o servidor. Então, vamos partir da lógica que a gente tem que dar uma qualidade de capacitação para o servidor público e depois a gente começa a desenhar o que é o cidadão. É uma mudança de mindset diferente, porque na Austrália pensa, eu quero fazer a grande transformação digital no governo, seja para o servidor ou seja para o cidadão. Mas você vê que é uma diferença. Mas quando a gente olha a nossa realidade, primeiro que a gente não tem recursos, mas eu acho que a gente não precisa de recursos, já ficou provado que a gente não precisa gastar mais. A gente pode usar os mesmos recursos se a gente for eficiente e aí começar do que eu acredito muito e que você falou aí que a gente não tem ainda, planejamento. Se a gente embutir essa mentalidade, não um planejamento simples, eu vou planejar 4 anos, mas eu pensar de longo prazo, eu pensar em 20, 30 anos e perseguir aquilo, e não toda vez a cada 4 anos, que na verdade eu vou dizer que é 2 anos e meio, a gente mudar de mindset, a gente mudar de rumo, né? E os municípios pequenos sofrem com isso. Eu estou fazendo um projeto numa cidade que tem 10 mil habitantes. Há 40 anos tem 10 mil habitantes. Por que é isso? Por isso que eu fui contratado. Por quê? Para tentar ajudar, porque as pessoas não conseguem reter o seu talento. A culpa é do servidor público, que já está lá há bastante tempo, que já não foi mudado? Não, mas
é culpa de todo mundo que não pensa no planejamento de uma forma integrada, de como é que a gente retém todos os talentos que estão sendo, que nascem pessoas, né? Nasceram pessoas, mas elas saem da cidade, porque elas querem melhor educação, elas querem melhor emprego, elas querem outras coisas, né? Vamos falar o entretenimento melhor, porque elas não conseguem na cidade. Eu ainda tenho esperança que agora com a pandemia a gente consiga talvez mudar o mindset de que as pessoas podem voltar a ter uma qualidade de vida nas cidades pequenas. Você pode ficar lá, né? Você pode ter tudo mais perto. Mas me incomoda de que a gente ainda não consegue fazer um pensamento de planejamento integrado e colaborativo. Concordo. Tem uma coisa que eu gosto de pensar, é um método que chama o seguinte: quando eu falo pessoas, processo e tecnologia, né, eu falei isso, tem uma vez que é o seguinte, tem um método chamado placar. Esse placar, ele faz o seguinte: percepção, liderança, anseio, o PLA. As pessoas na prefeitura percebem por que elas precisam adotar aquele projeto? Você identifica as lideranças que vão ajudar aquele processo perpetuar depois que a consultoria ou a empresa que implementou sai do cenário e deixa o local? Há um desejo das pessoas para que aquilo ocorra? Depois, o C e o A, conhecimento, né? E aqui a minha parte de aptidão. Né? Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso aprender, depois eu preciso praticar. Isso é um processo. E o R, que formar o placar, é o de reforço, porque existem mindsets diferentes, há uma série de culturas geracional, como você comentou. Então, todo projeto que a gente implementa tecnológico, a gente implementa um processo humanológico. Né? A tecnologia é o que eu conecto, a parte humanológica é o que eu cativo, é o que eu engajo, é o que as pessoas percebem do problema. Então, esse equilíbrio, por isso que quando eu falo que tem que sim focar nas pessoas primeiro para esses projetos, passa muito por uma questão, inclusive, de cunho didático, sabe? Educacional, humano, uma andragogia, sabe? Como que adultos aprendem determinados assuntos. É necessário, a gente não pode deixar de ser sensíveis a isso, né? Entender um pouco esse contexto das pessoas que estão ali. Júlio, eu ainda queria passar sobre a questão que você falou da questão da saúde. Você e a Aline trouxe muito a questão da saúde, né? Muito mais do que os outros setores, mas a gente já passeou por algumas coisas que a gente provoca. E aí a questão da saúde é porque o nosso tempo acabou, mas ainda vou segurar um pouquinho, tá, Maurício? 3 minutos. Dá 3 minutos para a gente segurar aí. Porque tem mais perguntas chegando e eu estou só tentando alinhar. A questão você falou do prontuário, que eu também fiz essa provocação, a gente precisa unir as informações da saúde, ser mais preditivo, e ainda queria explorar isso com você, mas não vai dar tempo, porque tem uma outra pergunta que volta na discussão, né? Júlia Elias, não é essencial incluir a sociedade também nessa discussão e capacitação, trabalhando, então, essa parceria com o privado? Quer dizer, a gente já respondeu isso, precisa incluir, mas acho que o que eu vou fazer é utilizar o exemplo da Aline e utilizar essas palavras, Júlia, e depois você pode comentar. Eu acho que a gente tem uma mudança de cultura. A gente falou muito do ecossistema que tem que envolver todo mundo, academia, população, público, privado. Tem sim, essa é a resposta, mas a capacitação não é para todo mundo. Eu acho que, na verdade, é uma cultura que a gente precisa de engajamento. A Aline falou de como foi disseminado o aplicativo lá e fez a cultura dentro da Austrália, né? Disseminou isso. Mas como é que a gente, aproveitando essa inspiração e as palavras do Júlio, como é que a gente faz isso na população brasileira? Nós temos realidades diferentes, temos a população, a maioria não tem um problema social, então a gente precisa criar, não é uma capacitação, mas eu diria uma disseminação dessa cultura para engajar as pessoas, para elas sentirem vontade. A gente, por muito tempo, foi excluído. E do que eu estou falando? A gente precisa criar o diálogo com o governo e a população. A gente ainda está no modelo que o plano diretor, quer dizer, nos últimos anos a gente até teve um ou outro plano diretor que a gente pode ser online, mas num horário específico. Só que a gente esquece que a maioria da população trabalha. Ela trabalha 8, 10, 12 horas. Pô, ela também quer participar disso.
Se eu conseguir que ela participasse de uma parte, engajando ela no programa de transferência de renda, por que eu não posso engajar ela para trabalhar nas outras decisões que envolvem a população? Se está online, pode ser 24 horas, não importa o horário que ela vai acessar, se é de noite, madrugada ou de dia, a população ela tem que ser ouvida. Então, acho que essa cultura tem que ser disseminada de engajamento e a gente também mudar um pouquinho o conceito de público, que no Brasil está precisando mudar. E aí eu explico de uma maneira muito simples. Quando a gente vê as pessoas na praia ou na rua, elas jogam lixo no chão. Por que elas jogam lixo no chão? Porque é público. E se é público, não é meu. A gente precisa mudar. Se é público, é meu. É seu, é de todo mundo. A gente paga os impostos, a gente faz parte dessa sociedade. Então, quando alguém joga o lixo no chão, e é só um exemplo muito simples, a gente tem que mudar o mindset que a gente faz parte dessa sociedade e a gente tem que agora brigar por causa disso. Acho que é muito mais importante do que capacitar a população, é mudar a cultura. Júlio e Aline, se vocês querem fazer a consideração. Sim. Não, isso me faz pensar bastante nessa comparação, Brasil e Austrália, porque é realmente bem diferente. Aqui, e assim, eu corro o risco de ser injusta, porque eu realmente não conheço muito sobre as prefeituras no Brasil, conheço sobre Januária, pelo que eu ouço falar, meus familiares, enfim, mas aqui na Austrália, as prefeituras, os conselhos, eles têm bastante autonomia, não sei se é o mesmo no Brasil. Como eu trabalho bastante com prefeituras, então eu sinto isso em todas as prefeituras com as quais eu já trabalhei e trabalho, as pessoas estão realmente engajadas e estudam e querem. A questão é questão da inércia, né? Se você está fazendo, você vai continuar fazendo, e se você para, a tendência é ficar parado. Então, aqui, muito mais iniciativas, muito mais proativas, né? As pessoas têm mais iniciativas, são mais proativas. E a questão também, que eu tinha falado anteriormente, da disseminação de informação, que eu acho que, não sei se no Brasil é do mesmo jeito, mas aqui, realmente, os planos são divulgados. Por exemplo, agora a gente está no estágio 4 do lockdown, e o Premier, que é digamos que o governador de Victoria, do estado onde eu moro, todo dia vai na TV e fala quantos casos teve, se ficar então agora o plano se nos próximos 14 dias tiver de 30 a 50 casos por dia apenas, e olha só, 30 a 50 casos. Então, você tem que ficar entre 30 a 50 por 14 dias para que a gente volte para o estágio 3. Então, assim, os planos são divulgados. São planos claros, proativos, e são divulgados. Então, eu acho que a população se sente, como no seu exemplo, Elias, de jogar lixo na praia, a população se sente parte da mudança, se sente, assim, responsável, entendeu? Pela mudança. Então, eu acho que isso é bem diferente no Brasil, né? Eu concordo. Tem uma coisa que talvez a solução para isso, e aqui vamos discutir um pouco questões mais profundas, né? Por que somos assim? Por que a sociedade brasileira é assim? Qual é a origem desses problemas? Como que chegamos... Tem um texto que eu adoro, que é o seguinte: estamos como estamos porque somos como somos. O texto é uma metáfora dos porcos queimados na floresta, não dá tempo de contar agora, Elisa. Mas é o seguinte, a discussão exemplo clássico, né? Japão, o lixo não é de quem joga na rua. Se tem, o lixo é de quem vê, porque é o ambiente do coletivo. Mas aí só para discutir que a solução para isso talvez não aconteça no ciclo curtíssimo de 2 anos e meio, né? 4 anos. Tem que ter um projeto de médio e longo prazo, resiliente, para que isso aconteça. Sabe? A nossa sociedade hoje, eu nasci na década de 80, a sociedade que eu vivo hoje, 2020, ela é melhor ou pior? Ela progrediu ou regrediu para esse aspecto que a gente está discutindo em relação aos meus pais? E a do meu filho? Eu tenho um filho de 6 anos de idade. Como ele terá essa relação? Então, acho que o nosso papel, neste momento, nesse assunto, é um papel de semear, cultivar, preparar o terreno, ser resiliente, não desistir porque somos a minoria, salvar
trabalho de beija-flor que enche um biquinho de água e joga na floresta, no incêndio, porque é assim que outras gerações vão pegar um contexto melhor. Não é conformismo, sabe? Mas ele também tem que ser realista, para que a gente não se frustre, tá? Outros países, outras culturas passaram por um processo tão diferente do nosso, por isso são como são, né? Aqui no Brasil vai do jeitinho, vai do grande processo de exploração que teve pelas questões coloniais, esse ultra processo de urbanização, uma grande disparidade de renda, governos e mais governos, e mais governos, e mais governos corruptos, né? A gente corre o risco de chegar no processo de anomia social. Se banalizou morrer, sabe, 800 mil pessoas por dia, e a sociedade ela vai se tornando insensível a isso. Então, este momento, o que eu posso fazer agora é cuidar dos projetos, cuidar das ações, das pessoas com quem a gente toca, todo mundo que se sensibilizar por isso, sabe? E persistir, saber para onde a gente quer ir enquanto nação. E eu acho que a gente vai ter esse processo, espero daqui a, vou chamar aqui, vou hipoteticamente aqui, tá? 2030, nós estamos falando do ciclo do ODS, né? ODS 2030. E a gente possa lembrar e falar o quanto o Brasil pôde aproveitar as oportunidades da pandemia de 2020 e iniciou um trajeto novo para 2050.